Saúdo os irmãos com a paz do Senhor, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou eu aqui, Fernando, mais um dia, trazendo uma palavra para o seu coração. Que Deus hoje te abençoe, que Deus te guarde. Espero que o seu dia tenha começado bem, que a sua semana tenha começado bem. Para você hoje que começou preocupado, já cheio de problemas, que a presença do nosso Senhor esteja no teu meio, para que tudo venha se resolver. Hoje quero compartilhar com vocês uma passagem que está aqui no livro de Romanos, capítulo 9, a partir do verso 25. Aqui na minha Bíblia o título vai dizer assim: o chamado aos gentios. Vai dizer assim: como também disse em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a quem não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos de Deus, filhos do Deus vivo. Glória a Deus. É só aqui. Hoje eu venho falar com vocês, irmãos, no chamado aos gentios. Os gentios são considerados todos aqueles que não eram judeus. Eram chamados de gentios, aqueles que não tinham conhecimento, aqueles que não seguiam a Cristo. Só que isso, com o passar do tempo, foi diminuindo. Por quê? Porque Cristo veio e começou a disseminar a palavra, o evangelho, e aquilo começou a expandir. E conforme aquilo foi expandindo, então quem era gentil teve a oportunidade de conhecer a Cristo. Quem não era amado passa a ser amado, passa a conhecer a palavra de Deus, volta-se a conhecer a Jesus Cristo. E com isso, é por isso que a palavra vai dizer que aquele que não era chamado de meu povo, começa a ser chamado povo de Deus. Porque Jesus veio e nos mostrou que ele era o caminho, ele era a intercessão entre nós e Deus. E isso foi se dissipando através dos seus discípulos, através das suas pregações, através do exemplo que ele deixou para nós. Vamos ver que muitos discípulos de Jesus foram procurados, foram mortos, foram perseguidos por causa do cristianismo. Mas eles não se negavam a levar a palavra de Jesus. E é graças a eles que nós hoje temos esta oportunidade de pregar a palavra de Jesus, para levar o evangelho a toda criatura, a fazer o ide do Senhor, porque nós fomos chamados para pregar, para levar este evangelho. Os discípulos, muitos foram mortos por pregar a palavra de Jesus. Vamos ver que alguns até se tornaram ídolos do povo, né? Muitos hoje são idolatrados pelo povo por causa do que eles fizeram, algo que não é certo, porque toda a honra e toda a glória tem que ser dada ao nosso Senhor Jesus Cristo, a Deus. A Bíblia vai dizer que Deus não divide a sua glória. Então, aqueles homens, eles tiveram importância sim naquilo que eles fizeram, mas eles jamais deveriam ser idolatrados. Jamais. Porque eles fizeram aquilo que nós fazemos hoje, levar a palavra de Deus, fazer o ide do Senhor. Mas nós não devemos ser idolatrados. O teu líder religioso, o irmão que às vezes tem dons
mais apresentados do que os outros. Estes não devem ser idolatrados. Você não deve simplesmente se apegar a pessoas, mas sim se apegar a Deus, se apegar a Jesus Cristo, aquele que é o nosso intermédio para chegar a Deus. Muitos vão dizer sobre a palavra de Deus, muitos vão falar do amor de Deus, mas muitos só vão falar da boca para fora. Porque, na verdade, Deus conhece o nosso interior. É por isso que na Bíblia vai dizer que muitos são chamados. Deus chama muitas pessoas. Deus tenta levantar muitas pessoas para fazer o seu ID. Muitos vão ser chamados, mas poucos os escolhidos. Imagina só. Às vezes, no meio de tantas pessoas, falando do amor de Deus, dentre essas, apenas poucas serão escolhidas. Escolhidas para quê? Para habitar no reino dos céus. Porque muitos chegarão naquele dia, diante de Deus, na hora do juízo, e vão dizer assim: mas Senhor, eu preguei, eu evangelizei, eu ajudei ali o irmão, preguei a tua palavra, fiz o teu ID. E Deus vai olhar para ele e vai dizer assim: te aparta de mim, porque eu não vos conheço. Forte, né? E por que isso vai acontecer? Porque muitos estão pregando o evangelho de superfície. De superfície. Porque, na verdade, não importa a forma em que você fala. Muitos vão falar simplesmente na simplicidade. E muitos vão despejar teologia, mestrados em conhecimento. Só que o coração é uma pedra. E Deus não quer, Deus não julga, não faz essa acepção de ter muito conhecimento ou pouco. Mas o que vale é o teu coração estar voltado para Cristo. O teu coração tem que estar voltado para Cristo. Porque quando o teu coração está voltado para Cristo, automaticamente você cumpre os estatutos de Deus. Você começa a cumprir os mandamentos de Deus. Se o teu coração verdadeiramente estiver voltado para Cristo, automaticamente você cumpre os estatutos de Deus. Porque muitos falam da boca para fora. Falam de Deus, mas não servem a Deus. Se eu entregar uma Bíblia na mão de alguém e disser para ela: você tem coragem de queimar ou rasgar essa Bíblia? A palavra de Deus, você tem coragem de queimar ou rasgá-la? Vão dizer: jamais. Jamais. Jamais eu teria coragem de queimar ou rasgar a Bíblia. Sabe por quê? Porque tem temor de Deus. Porque tem temor, tem medo do peso da mão de Deus sobre a vida dela. E muitos, a maioria tem este medo. A maioria vai ter este medo. Vai ter medo da mão de Deus. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Se tem temor de Deus sobre a sua palavra, sobre a Bíblia, por que não cumpre o que está nela? Por que não cumpre o que está nela? Porque ter medo de Deus também tem que ter temor dos seus estatutos. Não basta dizer que tem medo ou que tem temor de Deus. Tem que cumprir. Se tem temor, então por que não cumpre a palavra de Deus? Não cumpre os seus estatutos?
Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Às vezes o coração está cheio de ódio e diz que ama fulano, ciclano. Pega na mão de alguém para cumprimentar e o coração está ali cheio de ódio. Os pensamentos são os piores. Guardar domingos e festas. Honrar pai e mãe. Não matar. Não roubar. Não cobiçar a mulher do próximo. Não se prostituir. Não se dar à fornicação. Eu acho que esse é um dos maiores maus hoje do nosso planeta. A fornicação. As pessoas fecham os olhos, tapam os olhos e dizem: não, eu faço aquilo que Deus pede. Sou um servo de Deus. É por isso que na Bíblia vai dizer que muitos vão chegar naquele dia e Deus nem vai reconhecer. Porque falam de Deus da boca para fora. Tem que se endireitar as tuas veredas na terra. Porque não vai ter outra chance diante de Deus. Se não for aqui, não vai ter outra chance. Palavra dura essa de hoje, palavra forte. Não tinha preparado isso, mas o Senhor é quem comanda, o Senhor é quem fala. Está na hora do povo abrir os teus olhos, se atentar. Se você teme a Deus, então teme a palavra de Deus. Deus, quando disse para o profeta Ezequiel: come o rolo, busque sabedoria. Comer o rolo seria se alimentar da palavra de Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus na terra. Comer o rolo é comer o conhecimento, buscar conhecimento na palavra de Deus. É porque antes a palavra de Deus, os pergaminhos eram em forma de rolo. Mas não deixava de ser a palavra de Deus. Muitos não têm nem a coragem de abrir uma Bíblia. E como que vai dizer que conhece a Deus? Como vai dizer? É do coração para fora, é da boca para fora. Não tem profundidade. Ainda que eu seja um pouco conhecedor da palavra de Deus, todos os dias é a palavra que me sustenta. É a palavra que me faz ganhar força para continuar. É a palavra que vai abrir caminhos aonde às vezes nós não vamos ver. Nos traz conhecimento. Às vezes as pessoas estão desesperadas atrás de conhecimento, atrás de uma decisão, tomar uma direção. E a palavra de Deus é essa direção. E muitos não sabem disso, muitos não têm este conhecimento. Porque estão se atentando para as coisas do mundo. E muito pouco para a palavra de Deus. Que neste dia o Senhor possa falar mais forte ao teu coração. Que você possa entender que se você teme a Deus, então também tem que cumprir o que está na Bíblia. Porque a Bíblia não veio simplesmente para ser guardada numa estante, empoeirada. Quando eu vejo uma Bíblia empoeirada, isso me dá até agonia. É a palavra de Deus socada no fundo do baú. Se você tem uma Bíblia empoeirada na sua casa, isso quer dizer que a palavra de Deus está daquele jeito na sua vida. Deixada de lado, porque a Bíblia é a palavra de Deus na terra. É a boca de Deus na terra. Então, se a tua Bíblia está empoeirada, guardada no fundo do baú, no fundo do guarda-roupa, isso quer dizer que para você ela não tem serventia. Porque ela veio para ser lida, ela veio para ser folheada. E não para ser guardada, para ser empoeirada.
Abra os teus olhos. O Senhor quer falar contigo hoje. Abra os teus olhos. Muitos morreram lá atrás por causa da palavra de Deus. Está aqui, ó. Está documentado aqui na Bíblia. Muitos morreram para que eu e você pudesse ter o conhecimento da palavra de Deus hoje, para conhecermos a Cristo. Está aqui, ó, documentado aqui, ó, na Bíblia. Então ela não foi feita para ser guardada em fundo de guarda-roupa. Não foi feita para ser empoeirada, deixada de lado. Mas sim para ser buscada. Porque ela é um alimento. A Bíblia vai dizer no Salmo 119, no verso 105, que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então, se você está buscando uma luz para a sua vida, se você está buscando luz para os seus caminhos, uma direção, respostas, olha aqui. A luz que você precisa está aqui. Tudo que você precisa está aqui. E você nem sabia, talvez. Porque a palavra de Deus na terra, ela é transmitida através da Bíblia. Amém? Que Deus possa falar mais fortemente ao teu coração hoje. Que os teus olhos venham se abrir. E na Bíblia vai dizer, quem tem ouvidos, ouça. Para que você se atente. Para que você possa abrir os teus olhos. Primeiro você vai ouvir, depois os teus olhos vão se abrir. Para que os teus caminhos venham ser clareados. Para que a presença de Jesus venha entrar na sua vida. E tudo venha a ser mudado, tudo venha a ser transformado. Porque se você quiser chegar diante de Deus como um escolhido, então os seus olhos precisam ser abertos hoje. Hoje. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus fale mais fortemente ao teu coração. Deus te abençoe.